Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui nessa noite no aplicativo Zelo, no canal Muito Além do Véu, nesse dia 4 de novembro de 2017. Eu queria indagar dos irmãos se alguém tem pão a compartilhar aqui na mesa do Cordeiro para essa nossa ceia. Amém? Porque comida é a palavra de Deus e a bebida é o entendimento dessa palavra pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, pelo espírito de profecia. Amém? Graça e paz, irmãos. Aguardamos, hein? Amém, irmão Rodolfo. Tem pão aí para nós? Então, irmãos, tinha feito uma pergunta aí na sala, né? Para a mesa, né? O que são principados e potestades? Falando dentro do sistema religioso, pelo que a gente entende no espírito, é equivalente àquelas pessoas que no tempo da lei exerciam dominações, né, sobre o povo por causa do seu conhecimento da escritura, né? Então eles eram principados, né? E potestades era um pouco menor, mas era mais ou menos o mesmo conceito, né? Pessoas que tinham dominação sobre o povo de Israel pela sabedoria da lei, eram fariseus, né? Na verdade, é esse o entendimento que eu tenho, né? Não diretamente da escritura, mas um entendimento do espírito advindo da própria escritura. Quer dizer, em parte sabemos, em parte falamos, né? É isso assim que eu vejo. É isso mesmo, Rodolfo. O principado é onde se principia a lei, né? Onde se começa a lei, onde se estabelece alguma lei, né? Hoje o mundo todo é regido por leis, né? Cada país tem leis, né? Homens e leis para serem cumpridas, né? Então todos aqueles que editam a lei são principados, né? Então o Brasil tem principados, né? Os homens lá que fazem as leis, né? São os principados. E através das leis eles geram os dominadores, né? Os dominadores, então, não, nós estamos cumprindo a lei, que a lei manda, né? E começam a executar o que a lei manda, né? Então, o formato é sempre o mesmo, né? Principados e potestades, né? Onde sai a lei, depois tem que sair o que aplica a lei, né? Então, o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Então, o modelo é um modelo antigo já, né? Sempre foi assim, desse jeito, né? Em toda a época e país e tal. Que é uma figura também das coisas já espirituais, né? Que envolveu o homem. Mas o que chama atenção, gostaria de falar com os irmãos, é sobre... Tem uma palavra em português, mas eu não lembro direito. Acho que chama arquetipo, uma coisa assim, né? Arquétipo, um arquetipo, uma coisa parecida assim, né? Arquétipo, acho que é, né? Que é um modelo, né? Um modelo. Esse modelo religioso, né, irmão Rodolfo, irmãos, de que o seguinte, os principados seriam, então, anjos que caíram do céu, né? Anjos que eram muito poderosos, né? Que dominavam sobre outros anjos. Aí tem várias categorias de anjos, né? Anjo, arcanjo, querubins, serafins, né? E anjos despoderosos, né? Que seriam os príncipes que dominam sobre outros anjos, né? Formando, então, principados e potestades, né? Então, o sistema religioso, ele criou esse arquétipo, arquetipo. Depois nós vamos ver essa palavra, se irmãos lembrarem, podem corrigir. Ela vem à mente, mas não estou sabendo pronunciar. Mas esse modelo, vamos falar, né? Esse modelo de que é isso, né? Que esses poderios seriam espíritos, né?
anjos que caíram do céu e devido ao pecado que eles cometeram, né, eles perderam os seus próprios corpos, né? Mas mesmo assim eles são espíritos que comandam e controlam, né? Então o sistema religioso prega isso, né? Que o homem está numa esfera, depois tem uma segunda camada, né? Do céu, que está então esses espíritos, né? Esses anjos caídos operando, né? Trabalhando, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Existe uma guerra aí de anjos, né? Digamos assim, né? Anjos do céu e anjos caídos, né? Numa luta travada, né? Na região invisível, né? Então, esse é o modelo religioso, né? E que eles, então, na Terra é apenas um reflexo, né? Do que eles estão fazendo lá, né? No invisível, né? Os irmãos concordam com esse modelo? Câmbio. Esse modelo é um modelo existente no sistema religioso, né? No sistema religioso. No espírito eu vejo que é um pouco diferente, mas vamos deixar isso para mais adiante, né? Para a gente poder mergulhar um pouco mais no espírito. Então, irmãos, é melhor falar de outra forma, né? O que eu tenho sentido no espírito que não é isso, não é esse modelo, né? Na verdade, não tem um monte de seres desalmados, digamos assim, né? De anjos caídos e demônios voando para lá, voando para cá, fazendo uma guerra, né? E entra dentro do homem, faz o homem fazer isso, faz o homem fazer aquilo. E está travando uma batalha. Estou comendo aqui falando. Ele está travando uma batalha na região celestial, né? Não vejo assim. No meu espírito estou sentindo, irmão, o contrário, né? A região celestial é nosso entendimento. Qualquer outro entendimento que queira tomar o entendimento de Cristo, esse tal está sendo comandado por um principado, né? Principados são aqueles que estabelecem, né, a forma religiosa, né? O sistema, a igreja, que monta, que faz a igreja, né? Porque, na verdade, nós somos livres, né? E sendo livres, é por isso que nós temos a mesa do Cordeiro. Exatamente para cada um de nós expressarmos pelo Espírito, né? Com toda a liberdade, né? E assim sermos julgados pelo Senhor, né? Para não sermos condenados com o mundo. Como é que o mundo é condenado? Quando o mundo aceita, né, essa subordinação, esse engano, né, e fica debaixo dessa autoridade. Isso em figura é bem mostrado nos sistemas do mundo mesmo, né, irmãos? Como Hitler, por exemplo, né? Ele exercia, né, um principado. Isso é uma ideia, né? Uma ideia de que o povo lá era um povo puro, que era uma raça melhor e que as outras deviam ser extinguidas, né, de certa forma, né? Então ele pregava essas coisas, né? É o príncipe, né? Não o príncipe, e todos, né, inclinavam para isso, multidões de pessoas, né? E um homem só, um príncipe ali, né, falando certas coisas, né? E empoderava outras pessoas, né, que seriam seus generais e subordinados, soldados e tudo mais, empoderavam eles, né? E eles carregavam aquela mentalidade e lutavam por aquela mentalidade, por aquele principado. Então, o principado é aquele que estabelece a mentalidade, né? E aquela mentalidade, as pessoas morrem por ela, né? Como nós no sistema, né, irmãos? Defendia o sistema de um intente, né? Ninguém, não, minha igreja, minha, que não sei o que, eu, aquilo. E dá o sangue mesmo, dá o dinheiro, dá tudo, né? Nós estamos expondo publicamente as coisas, né, irmãos? E era assim, desse jeito, né? Porque nós também passamos por isso, né?
mas fomos salvos, né? Agora, eu não posso dizer que eu não fui salvo, né? Mas como o Rodolfo também não pode dizer que não foi salvo, né? Nós somos salvos, porque falar que nós tínhamos força de escapar de lá, né? Em comparação com o sistema do mundo, né? Está usando as figuras do mundo, né? No mundo, quem conquistava as outras pessoas botava num campo de concentração, né? Então isolava a pessoa com arame farpado, cercava, né? E pronto, e tirava toda a ação da pessoa, né? Seja política, seja religiosa, seja o que for, né? Ele ia para um campo de concentração, né? Então, irmãos, da mesma forma, né? Da mesma forma, né? Aquela luta de Caim e Abel, aquele modelo, né, inicial, perdura, né, até os dias de hoje, né? Mesmo que o Senhor veio e desfez isso, né? Quando ele pregou, ele mostrou toda essa realidade. Eu estava falando à tarde, não sei se os irmãos gravaram aí, né? Ele desfez, né? Isso colocou a público isso, né? Porque ali na lei, na religiosidade, o povo de Israel e tudo mais, eles eram um modelo, né, irmãos? Um modelo exato para que Deus mostrasse a realidade do homem, né? Se tinha alguém que tinha uma lei boa, né, era o povo de Israel, não era? Uma lei boa para governar. Até hoje, todas as leis, né, são baseadas nos 10 mandamentos, né? Não são? Todos os princípios estão lá, né? Então tinha a melhor lei, eles tinham a melhor religiosidade, né? Eram os mais, né, disciplinados na sua religiosidade. Então, o Senhor se manifestou exatamente, né, irmãos? No povo de Israel que tinha uma história profética. E ali ele expôs, né, todo um modelo que existia de principados e potestades e que hoje continua existindo, né, irmãos? Continua existindo, né, em toda a esfera. Então, naquela época havia a esfera romana, né, que era principados e potestades, que governava o mundo, tal e tal, era o modelo. Tinha o modelo religioso, né, que era a lei, que também dominava toda a situação, né. Então ele veio no momento exato, no lugar certo, né, e expôs publicamente. Isso aí, ele entrou em confronto, né, e questionou e foi questionado a respeito, né. E ele disse, em verdade eu vos digo, né. Isso é interessante, porque em verdade eu vos digo, né, ele está falando ali, né, que a verdade que ele tinha era a verdade do Pai, né. Então, era uma verdade estabelecida, né? Quer dizer, em verdade, né? Em verdade, apontando para ele e apontando para o céu, né? Em verdade, quer dizer, era uma palavra, né, irmãos? Firme, né? Eu estava vendo aqui uma reportagem, são históricas, né, do Hitler, por exemplo, né? E ele toma uma postura, né, uma postura de falar assim, né? Vocês confiam em mim, né? Porque nós faremos a nossa nação ser o que ela é, né? Para aquilo que ela foi chamada, né? Para ter o domínio e para ser um povo. Fomos chamados para ser um povo diferente, né? E é um discurso mesmo, né, que tem a mesma retórica do religioso mesmo, né? Então o Hitler, por exemplo, ele juntou as duas coisas, né, o principado e o poder, junto as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é que tem feito os déspotas da terra, né? Da mesma forma, né, o Senhor Jesus, né, como Filho de Deus que veio em carne, né, também tinha essa condição, né? Tanto do poder, né? E da realidade de dizer, né? Então, em verdade vos digo, né? Porém, o Senhor, né, irmãos,
lançou tudo isso na esfera do espírito, né? Então a conquista é do espírito, né? O nosso avançar é no espírito. A nossa mesa tem que ser uma expressão de espírito, né? Eu falo que sinto, os irmãos falam que sentem, tudo isso é provado e a gente tira o que sobra daquilo, né? É o conteúdo melhor, né? É esse o sentido, né? É o conteúdo. Então, irmãos, principados e potestades são coisas terríveis, terríveis, né? Mas Paulo ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha, toda a plenitude, né? Toda a plenitude da divindade. E estais perfeito nele. Aí ele faz uma exortação, né? Que é a cabeça de todo principado e potestade. Opa! Ele está dizendo que Cristo é a cabeça de todo principado e potestade. Que o Senhor Jesus, né, como homem que veio, né, e se tornou o Cristo de Deus, né, se tornou Cristo, irmãos, porque ele foi vitorioso. Senão seria somente Jesus de Nazaré, morreria e acabaria. Tornou Cristo porque ressuscitou, né? Então ele venceu, foi coroado, né? Foi exaltado, né? E interessante que os homens não veem isso na esfera material, né? Só podemos ver com os olhos do Espírito essa realidade, né? Então ele exorta, estais perfeito nele, porque ele é a cabeça de todo principado e potestade. Quer dizer, todo o princípio da terra, irmãos, né? Seja de que forma ele foi, né? Tem o fundamento em Cristo, né? Foi feito por causa dele, né? E todo o poder, né? Todo o poder foi lhe dado, né? E é interessante que ele tirou o poder do homem, né? Sendo homem, né? Então ele tomou nosso lugar, né? E não exerceu o poder com a autoridade que o homem exerce, né? Matando as pessoas, né? E não salvando, né? Ao contrário, né? Então o diabo ele veio para matar e não para salvar, né? Então ele exerce, né? O seu poder, né? Baseado no principado, né? Mas ele mata, rouba, né? Roubar, matar, destruir, né? Enquanto que Cristo, né? Tendo essa prerrogativa em si mesmo como homem, né? Do principado e da potestade, né? Ele não usurpou esse direito, né? Como homem, né? E deu a Deus esse direito, né? E como homem se negou para poder cravar na cruz, né? Toda a lei, né? Para poder expor, né? Todo o principado e toda a potestade. Então eles foram expostos, né? Interessante, né? Pela negação do Senhor, né? Que interessante, né? O homem é positivo no pecado, né? E Deus é negativo no pecado. O homem é positivo na acusação e Deus, né, é negativo na acusação. O homem é positivo, né, no seu principado, né? E Cristo, como homem, né, negou essa autoridade e concedeu a Deus, né? Podia ele rasgar ali o verbo e mostrar as escrituras, falar, não, sou eu que sou dono de tudo e tal, e meteu o chicote, como ele fez, né? Desceu o chicote lá quando entrou no templo, né? Mas mostrando ali, quando ele desceu o chicote, irmãos, mostrando uma disciplina de Deus, né? Não que ele queria, naquele instante, ganhar autoridade, né, sobre o povo, né? Mas mostrar, né, que o povo deveria estar debaixo da autoridade de Deus, que eles não deveriam fazer aquilo, né? Então ele usou momentaneamente aquela autoridade para demonstrar, né, o reino do Pai, né, que Deus, né, é quem deveria morar nas pessoas, né? Então eles estavam destruindo o templo de Deus, isto é, destruindo a mente das pessoas, fazendo as pessoas, né, comprar o sacrifício ali no templo para já ofertar ali no templo. Olha que coisa, né, irmãos? Comprava ali no templo, né? E já pagava ali menos, ali já deixava, né?
E ele falou, vocês estão fazendo na casa do meu pai o quê? Né? Covis de ladrão e salteadores. E arrancou o chicote. Bem, nós como Cristo, sendo chamado pelo mesmo Espírito, né, irmãos? Ainda usamos um pouquinho o chicote, né? Então, não podemos, às vezes, deixar de dar uma chicotada aí, porque tem muita gente aí que já está passando do limite, né, irmão? Então, o chicote do Espírito, ele vem exatamente para isso, né? Porque tem uns religiosos aí, todos cheios de dedos, né? Um fica... Né? Cada um tem a sua região de atuação, né? Eu estou falando porque eu vi uma série de filmes aqui também interessante do ciclo, né, da Segunda Guerra Mundial, né, a combinação dos poderes, né, como aqueles homens, né, com seus principados dominavam os seus territórios, né, cada um fazendo seu território, mas cada um caladinho, mas no fim um engolia o outro, né, que situação tremenda, né. Então, o que eu queria mostrar aos irmãos é exatamente de que o mundo, né, jaz no maligno, né, e a nossa luta vai além das coisas materiais, né? Porque, de certa forma, as coisas materiais, né, elas foram vencidas. Cristo já venceu tudo isso. Apesar disso estar ainda, né, resistindo, né? Então, a nossa luta é realmente na mentalidade, na mente, né, na forma de pensar, no entendimento, né? O entendimento de Cristo que possa alcançar as pessoas, né? Alcançar os homens, né? E tirar esses dominadores, né? E essas potestades, né? Que dominam o mundo, né, irmãos? Dominam o mundo, né? E o Senhor, né, ele fez uma nova nação. É interessante que parece que o nosso discurso é parecido, né, com os déspotas do passado, né? Quando as pessoas olham para nós, falam, estão usando a mesma prerrogativa, ó, dizendo que eles são, né, que eles sabem tudo, que são chamados de Deus, né, que são diferentes, né? Então começa a apontar, né, para a gente também, achando que a gente é radical, né? E é interessante notar isso, né, irmão? Quando você chega na verdade, depois de você passar por um monte de mentira e uma série de combates no sistema, né? Essas pessoas que estão perto de nós, né? A gente fica até meio intimidado, de certa maneira, né? Porque no passado a gente falava grosso, né? E agora agora que você sente que você está na verdade, você não consegue falar grosso, né? Começa a falar meio fino, né? Não comparece, né? Não tem ousadia, é uma coisa estranha, né, irmãos? E parece que Cristo vai trabalhando isso nosso, né? E eu vejo isso, irmão, porque ele vai se manifestar, né? E quando ele se manifestar, né, irmãos, nós somos uma nação, não vai ser uma nação boba, né? Não vai ser uns homens, como é que fala assim, caipira, né? Mas vão manifestar com poder e glória. Já pensou, irmãos? E como é que nós vamos exercer esse poder? Como é que nós vamos controlar essa glória? Nós não temos que exercitar isso agora, irmãos? Sim ou não? Entendeu? Como é que exercitamos o poder? Né? Não é pela palavra do Espírito, né? E enfrentando a situação, não tendo vergonha, né, de dar razão da nossa fé, não tendo vergonha de se assentar à mesa e expor, né? Expor o nosso espírito para que ele seja... É mais ou menos como uma oficina mecânica, né, irmãos? Quando nós expomos o nosso espírito, nós estamos trazendo o nosso carro para manutenção, né? Então, irmão, estou sentindo um barulho aqui, um negócio, será que isso aqui tem a ver, não tem a ver, né? E então, isso vai sendo consertado para que aconteça isso que o apóstolo parece que é forte nisso, né? Ele fala de uma maneira muito, assim, exigente, digamos, né? Ele fala assim também, andai neles, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fossem ensinados,
abundando em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Entendeu? Tradição e rudimentos do mundo, né? Os rudimentos que têm as suas razões, né? Porém, né, busca seu próprio interesse, e não o interesse de Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda plenitude da divindade. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Que coisa, hein, irmãos? É forte, né, irmãos? Então, parece que ser Cristo não é mole, não, né? Ser Cristo ninguém quer ser, né? Porque sabe que vai ser afrontado, né? Ser Cristo ninguém quer ser, né? Porque não é confortável. Não é confortável, né? No sentido que eu estou dizendo aqui no mundo. Ele diz, aqui no mundo tereis aflições. Mas espera aí, ele não levou todas as dores, todas as enfermidades, não levou tudo. Agora, vamos ter aflição? Não é? Eu pensei que agora que vai ficar beleza, né? Então, observa, irmãos, né? O chamado, né? É uma vocação mesmo, né? Então, irmãos, quando Cristo se manifestar, não estamos manifestando, irmãos? Quando Ele se manifestar, vai haver, né, um mover, né? Mover do Espírito, né? Nos irmãos, né? Que é uma manifestação também, já é uma manifestação, né? E é o sopro da boca dele, e depois o esplendor da vinda, né? De algo visível, né? Que vai se manifestar. Então, irmãos, eu sinto que o Espírito nos está dando mais ousadia, né? Mais ousadia. Que para os religiosos, né? Nós estamos querendo ser, né? Meio ditador, parece que a gente é meio arrogante, está dando essa impressão, né? E não é isso não, né? Porque o religioso não tem... O religioso, irmãos, não tem expressão de fé própria, entendeu? O religioso, ele tem a fé dele baseada, né, na Escritura, no que Paulo falou. Eu mesmo não digo nada, olha, está escrito lá, né? O pensamento era aquele, então acredito que esteja certo e tal, né? Ele fica sempre, né, disfarçado, né? Paulo chegou a um ponto que dizer, agora eu sou o que sou e acabou, né? E aí não escondeu mais, né, o que ele era, né? Diz, agora sou o que sou, aconteça o que aconteceu, sou o que sou, né? E quem me fez isso não foi eu, não foi eu, não, foi a graça que fez isso. Câmbio, irmãos, né? Acho que deu uma boa introdução, hein? É verdade, uma boa introdução. Quando falamos inicialmente, não quer dizer que a gente concordasse com o sistema, mas a realidade é essa mesmo. O irmão bem colocou, quer dizer, existe toda uma situação colocada pelo sistema. Então, eles estabeleceram isso e eles não têm expressão própria. A verdade que você falou é contundente. Eles só falam que a Bíblia diz. A Bíblia nem fala, a Bíblia é muda, né? A Bíblia não tem boca, né? Então a Bíblia diz, Paulo diz, João diz, mas o que você diz, criatura? Ele não diz nada, ele não tem expressão. Então quando a gente às vezes força os irmãos a tentarem responder, a gente está querendo que os irmãos expressem o Cristo que está dentro deles. E eles não expressam, eles expressam aquilo que alguém disse. Então isso não é dar testemunho de Cristo, percebe? Não é dar, ele não está dando testemunho de Cristo. Ele está falando de uma coisa que alguém falou, ele é um papagaio, percebe? É uma coisa repetida, é um papagaio. Papagaio é aquele que repete as coisas que escutou. E o que eles fazem? Exatamente isso. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. E Paulo diz, e João diz, e os outros vão dizendo aí. Mas ele não diz nada.
Então ele não tem expressão no espírito, coisa nenhuma, não tem nenhuma expressão. Aí a gente fala, não, vocês são radicais, porque não, de forma alguma, não somos nada radicais. Radical é o sistema imposto, percebe? Tudo que o irmão falou, eu estou em total sintonia, em total concordância. Por quê? Porque existe no espírito uma visão muito diferente do que acontece na letra e na carne, né? O que o Paulo diz ali? Paulo diz ali, e você entendeu o quê? Você só entendeu não no espírito, você entendeu na letra. Muitas vezes até melhora um pouquinho, às vezes até entra um pouco na área do espírito, porque o espírito não nega essa virtude, essa sabedoria ao homem, assim, especialmente falando, né? Ele não nega isso ao homem, esse entendimento. Mas o entendimento ainda é superficial, como um verniz que se dá na unha, né? Um esmalte de unha, né? É uma coisa ali, meio incolor e tal. Não tem, é sem sal, não tem gosto. É uma coisa muito, muito tênue, muito frágil, né? Agora, os principados e as potestades estão aí estabelecidos há muitos anos. E quem estabeleceu eles foi o sistema religioso. Mas Cristo dobrou o diabo. Cristo venceu o diabo 2 vezes. Ele venceu o diabo no deserto e ele venceu o diabo definitivamente na cruz, não é verdade? Mas o homem continuou estabelecido, né? Mas nós estamos manifestando esse poder de Deus. Estamos manifestando. Nós hoje já manifestamos o poder de Deus. Eu vejo assim, nós hoje, quando falamos, manifestamos o poder de Deus. E foi assim na época de Paulo. Paulo manifestou o poder de Deus. Na época de João, João manifestou o poder de Deus. Marcos, Rodolfo, Luciene, Jorge manifestam o poder de Deus. Então estamos manifestando Cristo. Então quando Cristo se manifestar, quem é? O Cristo em nós. Ele está se manifestando verdadeiramente nos irmãos. Isso não vai acontecer daqui a pouco, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que está acontecendo como já aconteceu antes e irá acontecer no futuro próximo. Cada vez mais, porque a consciência do ser, ela é um despertamento. Para chegar num despertamento coletivo demora. É por isso que ainda não aconteceu essa plenitude total. Por quê? Porque é paulatino. Um fala, outro fala. E o sistema religioso dominou mantendo a mentira do diabo, porque o diabo perdeu a guerra lá na cruz. E há 2000 anos que estão mentindo. E isso é muito difícil, irmãos. É muito difícil porque quando o cara perdeu a guerra, mas ele não se dá por vencido, não. Entendeu? Porque o homem está aí com seus principados, as suas potestades e os seus poderes exercidos. Mas ele tem que se dobrar ao Cristo. Por isso é que Cristo é o senhorio sobre o principado e a potestade, né? Porque por isso é que hoje o Satanás é o príncipe desse século, ele não é o rei. Percebe? Ele é o príncipe. Por quê? Porque ele exerce um principado, mas ele não exerce um reinado. O reinado é do Senhor. Isso não tem jeito. Ele não tem como exercer, embora pareça exercer, mas ele não exerce. Então ele só está exercendo na mentalidade tosca das pessoas que não conseguem enxergar a mentira do diabo na vida deles. Eles vão para a religião e são enganados o tempo todo e não percebem que estão sendo enganados. E isso é terrível, porque a pessoa, Satanás está travestido de anjo de luz para enganar os santos. Essa é a situação. A pessoa já é santa, por quê? Porque Cristo já justificou e santificou a todos. Mas é preciso crer ali, olhar e ver isso. Crer é isso, esse é o entendimento do crer. Crer é quando você enxerga. Quando você enxerga isso e você realmente entende que ele fez o sacrifício completo, você não tem mais que fazer nada e que você já é perdoado, que você já é santificado, mudou a cabeça, mudou tudo. Agora, enquanto você achar que tem que fazer sacrifício, que tem que ir todo dia na religião, é por isso que a gente debate muito dizendo que as pessoas estão indo na religião porque tem uma dependência emocional. E aí o que acontece? Se ela tem dependência emocional,
Ela é presa do sistema, ela é carente de companhia, ela é carente de lazer, ela é carente de um monte de coisas, mas não é carente de Deus, percebe? Jamais. O homem não é pecador e não é carente da glória de Deus, porque a glória de Deus é Cristo e Cristo já se deu por amor de todos. Então, isso é uma realidade para nós no espírito, mas os irmãos não veem por causa dessa maldita contaminação da religião sobre os homens. Isso é maldição. Isso é uma coisa terrível. Então, quando a pessoa não enxerga que o perdão é para todos e que aconteceu, e parar de se chamar de pecador. Gente, recentemente eu estava com um amigo, um amigão mesmo, né? E eu saí com ele, estava conversando com ele, e aí de repente ele soltou essa pérola. Aí ele falou assim: não, porque você sabe, né? Eu sou pecador. Eu falei: não diz isso não. Você não entendeu que Cristo morreu por você? Entendi. Então como é que você diz que você é pecador? Ele é mesmo, né, rapaz? Eu tô falando isso. Mas se ele morreu por mim, eu estou santificado, né? Ele entendeu. Mas então por que fala besteira? Quando você fala, você dá a realidade à mentira do diabo. E se você dá realidade à mentira do diabo, você cospe na cruz. Literalmente é isso que acontece. Quando você diz que você é pecador, você cospe na cruz de Cristo e diz que a obra dele é vã. E isso é terrível. Essa é uma iniquidade, percebe? Não é um pecado, que o pecado foi extinto, mas é uma iniquidade, é uma ação de iníqua, é uma ação iníqua. Então, aonde está o iníquo? O iníquo está em todo lugar, está na religião e está dentro de você, porque você fala a iniquidade. Então tem que parar de falar a iniquidade, tem que parar de dizer que é pecador, tem que aceitar o perdão de Deus e dizer: não, eu estou perdoado, Cristo fez a obra completa por mim, eu não posso fazer a obra. Mas, irmão, você não vai trabalhar para Deus. Ninguém trabalha para Deus, amado. Ele fez a obra toda. Acabou, não é minha, não tem mais o que fazer. Então, isso é uma coisa terrível, né? E as pessoas, principalmente os religiosos, têm que começar a mudar o seu discurso, ou então, né, como é que fica? Eles vão continuar sendo cegos, guiando cegos. É preciso mudar, irmão. E a hora de mudar chegou. O tempo é hoje e o momento é já. A hora de mudar é agora. Por isso é que combatemos. Combatemos aonde? Como o irmão Marcos muito bem colocou. Combatemos nas mentalidades. É dentro da mente que é a batalha. Toda batalha contra o diabo é na sua mente, amado. Não tem briga na carne, não. Esquece, na carne você pode fazer o que for. Você responde ao Cristo que está dentro de você e às leis do país. Para Deus você não faz mais nada. Você agora, para Deus, é Cristo, percebe? Ele morreu por você, percebe? Ele morreu a tua morte. Então Deus não olha para você como um homem. Ele olha para você como um Cristo. Ele não vê pecado em você. Crianças, entenda isso. Ele olha para você como um Cristo, ele não olha para você como um pecador. Acabou o pecado. O pecado foi extinto. Então para de dizer que é pecador, porque aí parece que é pecado. Dizer isso parece que é pecado, porque é iniquidade. Isso é iniquidade. Você está cuspindo na cruz. Você está entrando em Hebreus 6, versículo 4. Você viu a glória de Deus, viu o poder de Deus, mas, no entanto, está pedindo um outro Salvador, está pedindo um outro Senhor. O que você está fazendo, amado? Você está cuspindo na cruz. Você está jogando por um balde de terra em cima da cruz de Cristo. É isso que você quer? Tem que pensar nas coisas que faz. Tem que raciocinar naquilo que faz, porque é um absurdo o que você faz. Pensa no que você está fazendo, amadinha. Quando você não reconhece o perdão de Cristo através da morte substitutiva, ele substituiu você na cruz. Você tinha que estar morto lá, na cruz. E se você morre na cruz, você ia para o inferno e acabou. Mas ele foi e morreu a sua morte. Então você agora já está ressurreto. É só reconhecer isso, percebe? Tem que reconhecer. Aí a pessoa fala: mas é só isso? Mas então não tem graça nenhuma. Eu não tenho que fazer nada. Então se eu não tenho que fazer nada, então você reconheça o valor da obra de Cristo e dê o seu testemunho em você.
Esse é o papel que você quer fazer. Você quer trabalhar para Deus? Então dê testemunho dessa obra em você. É isso que a gente fala. Então, quando a gente está falando de principados, potestades e poderes, a gente está falando dos religiosos dos quais você se submete a eles. Porque você está submetido a um principado. Você está submetido a uma potestade. Você está submetido a um poder. Tanto que ele exerce um papel de pai sobre você. Você só falta pedir a benção a ele. Tem gente que pede a benção ao padre. O que é o padre? O padre é pai. Pai, ele não está sendo seu pai. Você pede a benção, você beija a mão do padre, você beija a mão do pastor. Você não está reconhecendo ele como pai? Claro que está. Claro que está. E isso é idolatria. Porque só existe um mediador e é espiritual. Ele é Cristo. E Cristo já foi para a glória. Então, ele está na glória e está dentro de você. E aonde que está a glória de Cristo? Dentro de você. Percebeu? Você é a igreja. Então, a glória de Cristo está dentro de você. Esse é o poder do principado. É te enganar com relação a essa glória que existe dentro de você e que você não admite. E quando você não admite, você dá poder à mentira do diabo. Então, você está acreditando no maligno. Por isso é que o irmão Marco diz, o mundo jaz no maligno. Onde é que está o mundo? O mundo é o ambiente que você vive. É o seu universo. Quando você está inserido nesse universo pecador, você está acreditando na mentira do diabo. E Cristo está tornando a obra de Cristo vã. Você entra em Hebreus 6,4. Vai lá e lê o que eu estou dizendo. Hebreus 6,4. Você gosta de ler a Bíblia. Então vai lá e lê. Você está pedindo um novo Salvador. Porque aquele você já jogou pedra na cruz, querido. Você já cuspiu na cruz de Cristo. Porque você disse que o sacrifício dele é vão. Quando você diz que é pecador, você joga terra na cruz de Cristo. Só até aí. Para que a gente possa nivelar o entendimento e seguir um pouco mais com os principados, potestades e poderes desse mundo. Né? Porque eles estão aí. No governo, na religião, na educação, ele está em todas as áreas, contaminando a todos com a mentira do diabo, que é o homem mau que habita em toda pessoa. Se não combater o bom combate, o diabo prevalece. Essa é a diferença entre um ser espiritual e um ser carnal. O ser carnal não combate o bom combate. E o ser espiritual combate todos os dias o bom combate e vence. Porque Cristo nos fez mais do que vencedores, porque ele ensinou o caminho. Então, a gente segue após ele e já está triunfando na glória de Deus, que é Cristo em nós. Amém? Só até aí. Irmão Rodolfo, quando a pessoa fala que ela é pecadora, né, ela está pedindo um salvador, né? E aparece muitos, né, irmão? Parece ter aparecido muitos salvadores, né? Muitas portas têm aberto de salvação, né? Interessante, né? E muitos têm se apresentado com uma revelação, né, de salvação e exige que as pessoas paguem o dízimo e a oferta. Então, para quem você paga dízimos e oferta, você, né, está sujeito a tal, né? Abraão pagou dízimos e oferta para quem? Observou que era um homem que não tinha, né, princípio nem fim, figura de Cristo. Então, aquilo é espiritual, as pessoas não estão entendendo, né? Então, para quem você dá a tua oferta, para quem você dá o dízimo? Né? Esse tal, né, é o teu principado. Não está entendendo? Então, quando a pessoa diz, né, eu vou buscar a bênção, né, diz, Deus te abençoe, bom, vou buscar a bênção, né? É interessante que as pessoas vão no sistema religioso para buscar a bênção, né, para orar pelo perdão dos pecados. Olha que interessante, né? Quando ela vem de lá, você fala, e aí, o que você... na igreja hoje recebeu de Deus, de revelação, né? Não, recebeu uma bênção, recebi isso, aquilo outro, né? Mas não tem nada substancioso do espírito, né? Interessante. São coisas materiais, né? Então, coisas materiais, irmãos, é do Senhor, né? Então as pessoas são enganadas com pirulito, não é, irmão Rodolfo? Vai lá, ganha um pirulito, né? Fica todo contente, fui abençoado e tal. E paga caro pelo pirulito, né? Então, o campo de batalha realmente são as mentalidades, né?
E é que nós vamos batalhar, né? E vamos despojar o inimigo, né? Que está aí, né? Ele está entrincheirado exatamente na mentalidade. Mentalidade é a forma do entendimento, né? É como você está entendendo, né? Aquilo foi colocado, né? E o diabo disse, você vai pensar desse jeito e não vai sair disso, né? Vai ficar dentro desse entendimento. E estabeleceu isso. E são mentalidades que vêm há centenas de anos, né? E vêm na mesma direção, né? Mantém aquela... O cara disse, se eu não estiver nessa igreja, eu tenho que estar em outra, né? Se o pastor A não quer pôr mais a mão na minha cabeça, o B vai colocar. Se eu não buscar bênção aqui, eu vou buscar bênção ali. Se não for no monte, eu vou no templo, né? Então é interessante... Fica aqui essa pergunta, né, Rodolfo? Quando a pessoa diz que é pecador, né? Ela clama por um Salvador. E aparece ou não aparece, irmão Rodolfo? Não aparece um monte de Cristo? Não foi que o Senhor Jesus disse, né? E vai chegar a época, né, que surgirão muitos falsos cristos. Interessante, porque só Cristo é Salvador, né? Mas surgiriam muitos falsos cristos, né? Porque as pessoas com a mentalidade falsa clama por um Deus falso e ele aparece, né, irmãos? Um Cristo falso e ele vem que aparece. E ele toma posse, recebe, aceita a oferta, não é? E impera, né? E se torna príncipe, porque coloca ele na cadeira, lá na frente de todo mundo, né? E o que ele falou está falado, né? Não se fala de Deus fora do templo, né? Qualquer conselho tem que ser lá com ele, né? Você não pode ter opinião própria e tomar nenhuma decisão, vai ter que ir lá pedir a bênção, né? E quando você chega lá e fala, não, pai, não é nada disso. Você fica aí ouvindo esse pessoal que não tem igreja, né? E vai, né? E mantém as algemas firmes, né? Não dá a chave, não liberta, né? Não fala, você está livre, você descobriu a verdade, é verdade, tó. Abre o cadeado e fala, pode ir, está livre. Né? A pessoa, não, eu quero ficar presa, né? Tenho medo de ser livre. Então, Rodolfo, volta a pergunta, né? Quando as pessoas dizem, né? Que Deus te abençoe, né? Quando as pessoas dizem, né? Eu sou pecadora, né? Elas realmente estão clamando, né? Por um Salvador. E aí aparece, né? Um monte de Salvador e um monte de portas de salvação, né? E o Senhor fala que é porta do inferno. Olha só, Rodolfo. O negócio é forte, né? Ele falou... mas você está falando? Tô, porque ele falou também a mesma palavra. Não estou inventando uma outra palavra diferente. Estou no mesmo princípio, né? Estamos no mesmo princípio, na mesma autoridade de falar, né? É exatamente isso, ele diz. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Né? Então ele não chamou a outra igreja, se bem que Apocalipse mostra uma outra igreja, né? Mas o Senhor chamou como porta de inferno. Ele foi muito mais agressivo, mais duro, né? Em Apocalipse aparece, né, como a igreja de Seada, né, como a Babilônia, Babel e tudo mais, né? Mas o Senhor já diz, ela é a porta do inferno, né? Porque se Cristo é a porta do céu, o anticristo é a porta do inferno, né? Então, Rodolfo, câmbio. Você imagina em João a pessoa chamar a igreja, vamos supor assim, de Éfeso, de sinagoga de Satanás, ou Tiatira, uma delas, tá? Eu não me recordo agora qual delas, umas duas pelo menos ele chamou de sinagoga de Satanás. Veja só que coisa, Deus chamar a igreja de sinagoga de Satanás. Aí eu pergunto, quantas igrejas hoje não são sinagogas de Satanás? Por que sinagogas? Muito simples. São sinagogas porque pactuam coisas do velho pacto. Tudo que é pactuado do velho pacto, como uma tenda, vamos dizer assim, como
um tabernáculo dentro da igreja, como levar a arca daqui para lá e dali para colar. Isso aí é uma sinagoga, é coisa de judeu, porque nenhum cristão participa disso, gente. Você já viu isso em Roma? O próprio Roma. Roma não foi como é que se diz assim, chamada a igreja, vamos dizer assim, universal, ou igreja, como é que se diz assim, coletiva, né? A igreja total, né? Por isso é chamada de católica, né? É católica. Então, essa igreja aí não tem nada, aparentemente, embora tenha algumas coisas de judeu também. Mas também tem de persa, né? Como a Mitra. Aquele sol ali é o deus Mitra, né? Na religião. A pessoa não percebe essas coisas. Mas a igreja católica, ela trouxe tudo de várias situações. Então, é um principado. É um principado, levando coisas de várias religiões para dentro da sua própria crença. Então, perceba, existe uma manipulação em todas as religiões, todas elas, nenhuma escapa. Todas elas, a gente não está batendo necessariamente o pau na religião da pessoa, de modo algum, ele não está nem aqui. Agora, se a sua fé é baseada nisso e não em Cristo, você está no lugar errado, amigo. Sinto muito. Você está indo para o lugar errado. Você está buscando a religião ou você está buscando Deus? Fala para mim. Ah, porque você está ofendendo a minha religião. Mas você está buscando a Deus ou a uma religião cristã? Você está fazendo o que lá dentro? Qual é a sua busca? Você foi lá para fazer o quê? Você foi lá para fazer um social com os irmãos, é isso? Você foi lá para olhar o padre ou o pastor? Foi para isso que você foi? Acorda! O que você foi fazer lá dentro, rapaz? Ô moça, o que você está fazendo lá dentro, criança? O que você está fazendo? Você é mais perdido que cego em tiroteio? Você foi lá para buscar Deus ou você foi para quê? Então, se está perdido, se fica ofendido por causa da religião, é porque não crê em nada. Você está ali de brincadeirinha, amigo. Acorda! O mundo não é esse. Você está sendo enganado o tempo todo e gosta de ser enganado. Acorda! Essa situação não pode continuar. O que você está fazendo lá? Cantando musiquinha para o padre, cantando musiquinha para os irmãos, e isso aí glorifica o nome de Deus em quê? Essa é a questão. A pessoa tem que começar a se questionar aquilo que faz, aquilo que pensa. A batalha é na mente, gente. A batalha é na mente. Se você não botar sua mente para pensar, todo mundo manipula a sua mente. Todo homem é manipulador. Desde pequenininho. Perceba, o teu filho faz isso com você. Ele faz chantagem emocional para ganhar um pirulito, para ganhar uma graça qualquer que você possa fazer a ele. Ele manipula você. Agora, você imagina um pastor e um padre, ou um presbítero, ele manipula a sua mente. Um político manipula a sua mente. Será que você não percebe isso, não? Será que a gente tem que dizer de um modo tão claro para você acordar, porque você não consegue enxergar pelos seus próprios olhos? Mas, meu Deus, em que mundo que você está? Aonde nós estamos? Que a gente não consegue, olha e não vê, escuta e não ouve. É um problema isso. Isso é um problema. É um problema que você tem que olhar no seu espelho e dizer o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu vim aqui para sofrer, eu vim aqui para ser enganado, ou eu vim aqui para ter um encontro com Deus? Se eu quero ter um encontro com Deus, eu tenho que ter um encontro com Deus, porque Cristo não fundou religião nenhuma. Então, quando eu digo, você está ofendendo a minha religião, você é um bobo, você é um tolo. Eu não estou ofendendo religião, eu não tenho nenhuma. Eu não tenho religião. Marcos também não tem. Nós somos de Cristo, perceba? Nós somos de Cristo, porque Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não tenho religião. Eu não preciso de me religar com nada, porque quem me religou com Ele foi Ele mesmo. Foi Cristo. Cristo me religou a Deus. Eu estou ligado e religado. Então eu não preciso de religião para fazer nada. Eu não preciso de nenhum mediador, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum evangelista, nenhum missionário para me ligar a Deus, porque eu já sou ligado a Deus. E por que você não é? Qual a diferença entre eu e você? Nenhuma. Eu não sou um privilegiado, Marcos também não.
Só que nós acordamos antes. E aí estamos tocando uma trombeta para que você acorde. Porque esse mesmo questionamento que eu estou exercendo aqui com você, mostrando para você, eu fiz comigo, Marcos fez com ele, Luciene fez com ela. Cada um de nós fez consigo mesmo. Mas às vezes as pessoas não conseguem ver. Então precisa de um empurrãozinho. Aí a gente dá esse empurrãozinho. E aí a pessoa, rapaz, sabe que o cara parecia maluco ali, mas ele tem uma certa razão no que ele diz. Aí você começa a observar com olhos espirituais aquilo que a gente está falando. E aí você consegue enxergar um pouquinho, mas tem que sair da contaminação. Se você permanecer dentro da sua religião, ele vai continuar te enganando todos os dias, repetindo a mesma mentira sempre, e dizendo que todos estão errados, só ele que está certo. Mas será? Questione-se, dê uma oportunidade a você, não é a mim não, porque eu não ganho nada com isso, nem Marcos. Agora, dê uma oportunidade a você, ouça um pouco e testa o que a gente está falando. Porque quando você testa a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus não está escrito, a palavra de Deus sai da boca de um santo. Se você entender isso, você está começando a entender o reino de Deus. Porque o reino de Deus é exercido por Deus e não por homens. O que você está vendo aí é um reino de Deus exercido pelo príncipe desse mundo. E quem é o príncipe desse mundo? É o diabo. É só até aí. É verdade, bom, Rodolfo. É interessante notar que, né, é muito forte para a pessoa religiosa, né? É uma palavra muito forte, porque ela imagina um bicho com um chifrão enorme, com uma asa, um dragão, né? Violento, soltando fogo. Ela imagina um bichão desse tamanho, né? E o diabo, na verdade, ele é o acusador dos nossos irmãos. Olha só. Então, se Cristo está falando que o teu pecado está perdoado, e você vai num determinado lugar, e chega lá e ele diz, você tem pecado? Olha o acusador aí, olha ele aí, né? E você vai lá e fala, então me abençoa, né? Olha, põe as mãos aqui para os meus pecados ser perdoados. E amanhã você volta e confessa pecado outra vez, né? E ele vai e põe a mão outra vez, né? E vai e põe a mão outra vez, né? E quando a própria Escritura diz, né? Não coloca as mãos precipitadamente sobre as pessoas, né? É interessante notar isso, né, irmãos? Então, a coisa é terrível, né? Então, a pessoa está pensando que é um bichão de chifre, um dragão soltando fogo, né? E não vê esse dragão, esse chifre, né? Com os olhos naturais, né? Mas o dragão está soltando fogo ali, né, moço? O que é soltar fogo? O que é chifre? O que é asa, né? Dragão, o que é dragão, né? E a pessoa tá ali frente a frente, deixando ele pôr a mão, né? Vou te abençoar, né? E ele solta lá o fogo dele, né? Solta o fogo estranho, né? Eita, nós, né? Fogo estranho, só vê canela de fogo voando, né? É o fogo do dragão. O negócio é sério, irmão, né? Porque o fogo do Espírito é outro, né? O fogo do Espírito, ele clama por justiça, né? O fogo do Espírito é aquilo que os ministros de Cristo faz, labareda de fogo, né? O fogo é a palavra que está saindo da nossa boca, né? E não está percebendo. Mas o dragão solta um outro tipo de fogo, né? Um fogo que mexe no emocional da pessoa, né? Um fogo que mexe, né? Na vontade, no coração da pessoa, né? Enquanto que o Espírito vai além do coração, o Espírito vai na razão, né? O Espírito vai na verdade, né? O Espírito vai, né, na solicitude mesmo da tua vida, né? Não é o teu coração, isso, aquilo que acontece. Deus não está aqui para fazer vontade de homem algum, né? Mas Ele está aqui, né, para vivificar o teu espírito, né? Para renovar o teu entendimento, para que pelo entendimento você tenha o domínio do corpo e o domínio sobre todas as coisas, né, Câmbio? O homem natural, infelizmente, não enxerga essas coisas.
E a gente volta a insistir. Por que que a gente não via antes e num determinado momento a gente viu? Eu tenho certeza de uma coisa, todos os irmãos, né, irmão Marcos, já se questionaram alguma coisa com relação à religião que está ou ao sistema religioso como um todo. Vários já fizeram questionamento. Mas eles acham sempre que eles não são ninguém em relação àquele homem que está ali na frente. Perceba, mas ele é um homem. Ele é um homem. Aí você pode dizer, mas você também é um homem. O Marcos é um homem. Na aparência sim. Mas em Cristo não somos. Porque nós somos Cristo. Essa é a diferença. Aí você fala, mas ele ali também não pode ser um Cristo? Pode. Pode. Desde que ele receba o perdão e como é que se diz assim, vá para o deserto ser Cristo também. Ele fez isso? É uma pergunta simples. Ele fez isso. Ele crê realmente que ele não é pecador e não é carente da glória de Deus? Ou ele acha que como você, exatamente como você, que você é pecador e carente da glória de Deus? Porque se ele tem esse discurso, primeiro, ele é anticristo. Segundo, ele é pecador. Porque eu não sou. Marcos não é. Ninguém dessa sala aqui é pecador. Ninguém. Nenhum. Você que está ouvindo esse áudio, todos que estão participando aqui na mesa do Cordeiro, aqui não tem pecador. Aonde existe o amor de Deus, não há pecado. Aonde habita Deus, não tem pecado. Deus não convive com o pecado. Deus jamais pecou. O próprio Cristo não pecou. Ele se fez pecado, quer dizer, ele pegou, olha só, o peso do pecado de todos nós, botou nas costas e por isso foi para o inferno. Olha, percebeu? Ele desceu ao inferno, né? E ele se fez pecador. Ele não era pecador. Você lembra dos dois homens na cruz? Você acha que Dimas, que era o homem bom, e Gesta, que era o homem mau, entre aspas, na cruz, né? Você acha que teve distinção entre eles? Um chegou no paraíso antes e o outro chegou logo depois. Por que chegou? Não, mas o outro era pecador. Mas Deus perdoou todos os pecados através da morte de Cristo. Então Dimas, que foi para o paraíso imediatamente, Gesta foi 3 dias depois. Não percebeu ainda? Vou repetir. Gesta foi 2 dias depois. O ladrão mau da cruz foi 3 dias depois para o paraíso. Por quê? Porque ele estava perdoado e justificado pela morte de cruz de Cristo. Percebeu? Dimas foi na hora. Assim que Cristo chegou, ele foi. Porque ele foi para o seio de Abraão. E o seio de Abraão foi arrastado para o céu. Então foi a ressurreição. A primeira ressurreição foi essa. Então, Dimas foi na primeira. E junto com ela, logo a seguir, foi Gesta. Então tem alguma diferença entre um mais pecador ou um menos pecador? Um que reconheceu a glória de Deus e o outro que não reconheceu? O outro, sabe o que o outro disse? Mas tu não é um filho de Deus, então por que tu não tira daqui? Ele está errado? Ele está errado? Não está, não. Se você é o filho de Deus, por que você está aqui? E por que você não leva então a gente embora daqui? Ele está falando algum absurdo ou está falando certo? Já que ele tem o poder, por que ele não tira dali? Uma pergunta saudável, correta, qualquer um de nós faria. O outro só reconheceu. Qual é a diferença que tem entre Pedro e Tomé, que quis botar o dedo na... Não tem diferença. Amado, não tem diferença entre nós, perceba. Nós só temos a mentalidade modificada e você ainda não. Mas a gente está fazendo de tudo para que você mude a sua mentalidade para a mentalidade de Cristo. É só fazer a metanoia, a mudança de mentalidade. Só isso que tem de diferença entre eu e você, entre Cristo e você. Essa é a diferença. Cristo mudou a sua mentalidade e com isso começa a trabalhar para ganhar um novo corpo, o corpo ressurreto. Percebe? Para que você tenha uma vida... A gente não fala aqui, irmãos, para que você seja salvo, não. Salvo todos já são. Acorda.
Cristo morreu por todos. Olha bem, todos. Então não adianta mentir e dizer para você que não tem, porque isso é mentira. E eu vou morrer afirmando isso diante dos homens e diante de Deus. Você está acreditando na mentira do diabo. Você está salvo. Agora, a sua mentalidade pode fazer você continuar num inferno de vida. E é isso que a gente não quer que você passe. Porque a gente passa o céu. Então você não tem tribulação? Tenho, pouquinha. Mas sai logo. Por quê? Porque eu não permito que isso perdure em mim. Como Marcos não permite. Tribulações temos, mas a gente não permite, porque a gente vive o céu na terra. Percebe? A gente olha para o mundo com os outros olhos. A gente vê o mesmo direito que eu tenho de tudo que tem nessa terra, a gente vê para você também. Eu não estou aqui para sangrar, tirar o seu dinheiro, levar vantagem nas coisas que você faz, levar vantagem sobre a sua vida. Percebe? Não, não é assim. Nós olhamos para você com os mesmos direitos que nós. Percebe a diferença? Esse não é o discurso do religioso. Nós não somos religiosos. Nós somos de Cristo, é diferente. Nós olhamos para você como um Cristo. Esse é o diferencial. E que você tem que começar a acordar para reavaliar esses valores que nós estamos falando para vocês. Porque o que nós queremos é a glória de Deus em vocês, da mesma forma que a glória de Deus já está dentro de nós. Percebe? Para que você possa engolir o cordeiro todo, ou seja, receber a palavra totalmente dentro de você. E aí você vai ter o entendimento da Escritura com olhos espirituais, não lendo, mas lendo e vindo a resposta de dentro de você, para aquele entendimento que está escrito. Porque a palavra de Deus não está escrita, a palavra de Deus está dentro de você. Se ela não estiver dentro de você, você não vai entender o que está escrito. Não na profundidade, na dimensão de Deus verdadeiramente. Jamais. Pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes, não vai entender. Não vai. Se Cristo não tiver com a palavra inteiramente dentro de você, ou seja, não tiver batizado no Espírito Santo, você vai ler 1 milhão de vezes e não vai entender 1 milhão e uma. Percebe? É simples assim. Então, para você estar em Cristo, você tem que fazer no seu mental a morte de cruz. Você tem que ir para a cruz. Porque ele diz assim, aquele que não pegar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Você não é digno de Cristo? Você é. Eu sei que você é. E eu acredito que você seja. Acredite você também. Creia. É o que está faltando na sua vida. É crer. Crer no sacrifício do Cristo por você. E Ele te perdoou. E se Ele te perdoou, não há quem possa intentar acusação contra você. Porque você se tornou um escolhido de Deus. E se você é escolhido de Deus, nenhuma acusação está sobre aqueles que estão em Cristo. E nenhuma condenação mais há sobre você. Percebeu a diferença entre olhar as coisas desse mundo pelo que a Bíblia diz e pelo que o Espírito fala à sua igreja? É muito diferente, amadinho. Acorda. A Bíblia não diz nada, porque a Bíblia não tem boca. Mas os cristos têm boca e falam. Percebe? Esse é o diferencial. Essa é a grande mudança, essa é a metanoia, é o que nós estamos falando aqui, para que os principados e potestades e poderes desse mundo caiam como as estrelas do céu. Perceba, é preciso que a manifestação do Cristo em você, ele já está manifesto em nós, mas a gente quer manifestar ele em você, por isso a gente quer gerar esse Cristo em você. Mas é preciso que você creia na obra do Cristo verdadeiro, que morreu por você. Creia e será salvo. É assim. Você crê e é batizado imediatamente. Não é balabalá, não é churicanta, nada disso. É batizado com a palavra do Espírito, que passa a ficar dentro de você. E aí você vai entender as Escrituras tão bonitinho quanto a gente entende aqui. Amém? Só até aí. É interessante notar que as pessoas não creem, mas todas as almas são de Cristo. Ele morreu por todos, né? Então tudo é dele, né? Se tudo é dele, quem é que pode roubar? Tem alguém roubando aí.
Mas se o diabo rouba, irmão Rodolfo, ele não vai ter que devolver não esse negócio? Não é? Será que ele rouba e fica por isso mesmo? Ou Cristo vai atrás dele e resgata, né? Essa é a pergunta, né? Tudo é dele, né? Mas a gente percebe que o diabo vem, mata, rouba, destrói, né? E saqueia, né? A pergunta é, ele está roubando, matando e saqueando aquilo pelo qual Cristo já morreu. Então a pergunta é, você acha que ele vai dominar para sempre? Ele saqueia, rouba, mata, leva a pessoa para o inferno, não é verdade? E aí, irmãos, e Cristo morreu por aquela alma. Ele não é poderoso para ir lá no inferno resgatar essa alma? E quantas vezes Cristo tem descido ao inferno, né? E tem aberto as prisões, né? E libertado, né, as pessoas. Câmbio. Muito bem lembrado, irmão Marcos. Cristo não veio para os sãos. Cristo veio para os doentes. Ele não disse que veio para os pecadores. Ele veio por todos, porque todos eram pecadores. Então ele veio uma vez e fez isso. Mas ele disse em uma outra passagem, ele disse que eu não vim para aqueles que são sãos. Eu vim para os doentes. Então, você é aquela ovelhinha que quebrou a patinha. Ele então deixou as outras 99 aqui no aprisco dele. O aprisco dele, sabe o que é o aprisco de Cristo? Não é dentro da igreja não, amado. Ali não é aprisco de Cristo não. A igreja não é aprisco de Cristo. Aprisco de Cristo é como o jumento selvagem, livre nas pradarias, livre. É comendo capim fresquinho, mas o mato é aberto. Por quê? Porque as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e o seguem. Então elas não precisam de lugar prendendo elas, não precisa do aquário, não. Que bota uma parede de vidro que você pensa que está livre e não está. Tenta sair do aquário para ver se ele deixa. Tem lá uma potestade não deixando você sair, amado. Tem uma potestade lá, chamada pastor, chamado presbítero, chamado bispo, chamado ancião, o nome que você quiser, padre, entendeu? Põe o nome que você quiser e não deixa de sair de lá, não. Você é prisioneiro, querido. Você é prisioneiro, amada. Ele disse que ele deu a vida por todo, então você está salvo. Olha só, salva você já está. Está faltando mudar a sua mente para que você tenha liberdade, para que você seja livre. É o que o Marcos falou aí. O Marcos falou exatamente isso. Você quer ser livre, o diabo está te roubando, mas ele não vai devolver? Vai devolver, sabe quando? Na hora que você perceber que ele está te roubando. E no momento você vai perceber. Porque eu aprendi com um homem muito sábio que não existe ninguém que engane todos o tempo todo. Uma hora alguém acorda e começa a chamar os outros. Foi o que aconteceu conosco. Então nós acordamos e estamos chamando os outros. A gente percebeu a mentira do diabo e a gente denuncia a mentira do diabo. Porque se você não denunciar, o governo continua te roubando, o outro continua te saqueando. Quem é que veio roubar, matar e destruir? Foi o diabo. E aonde está o diabo? Está dentro da religião, meu filho. Olha para lá que você vê o diabo. Ele está mentindo o tempo todo, dizendo que ainda tem dízimo e oferta. Olha lá o diabo falando. Que dízimo e oferta é esse? A lei foi extinta, amado. A lei foi extinta na cruz do Calvário. Extinta por quê? Porque foi cumprida. Ela foi cumprida pelo único que podia cumprir, que cumpriu ela no seu lugar, olha só. Então você cumpriu a lei, você não precisa mais. Quem cumpriu a lei, extinguiu a lei, acabou o pecado. Então acabou a condenação. Você não está. Ele pagou o preço com sangue. Acabou. Você não deve mais nada a Deus. Deus te deu o perdão de graça. Isso é graça maravilhosa. Entenda, você não está vivendo lei, amado. Você está vivendo graça maravilhosa. Deus já deu. E Ele não cobra, Ele não fica pedindo favor, não. Ele é o favor, imerecido. E Ele deu a sua vida para que você pudesse voltar para Deus. Por ordenança de Deus, olha só. Deus ordenou a Cristo que viesse à terra, se fizesse homem e morresse por mim e por você. E você não acredita, criatura. Olha o problema que tem. Você faz questão de acreditar no diabo, olha só. Você não sabe discernir entre Deus e o diabo, você não consegue.
Esse é o vinho da Babilônia que a gente fala. Você está embriagado. Ele repetiu, e você não acorda. Acorda, a trombeta está tocando, está te chamando. Vem para fora, meu filho. Você é chamado para fora. Acorda, tu que dormes. Vem para fora. Você está morto e está vindo para a vida. Mas tenha uma vida maravilhosa. Não tenha uma vida de prazer, que a religião coloca você sob jugo. Você não pode botar um short, você não pode botar uma bermuda, porque tudo é indecente, porque tudo é pecado, porque tudo é contaminação, porque tudo é muito sexo, porque é muito rock and roll, porque é muita droga. Não é não, amado. Isso é mentira. Isso é para destruir os teus valores. Ele está destruindo os teus valores para colocar os valores pecadores dele, porque esses valores são pecadores. A partir do momento que você diz que o outro, que botou um sunga de praia, que vai mergulhar no mar, que você está sendo sexy para o outro, meu irmão, só vê sexo quem tem sexo na cabeça. Porque se você não tiver, não tem. Para os puros tudo é puro, mas para os impuros qualquer coisa é impura. Perceba isso, a própria palavra confirma o que dizemos. Creia apenas, basta crer. Creia e liberte, porque o que a gente fala é uma libertação. Sabe o que é libertação? A libertação está na mente. Hoje nós não pregamos para a sua salvação. Você fica levando as pessoas para dentro da igreja dizendo que ela vai ser salva. Não vai, ela já foi. A pessoa já foi salva. Mas ele é macumbeiro, ele é não sei o quê. Não interessa o que ele é, rapaz, ele está salvo. Cristo morreu por todo mundo. Morreu pelo católico, pelo evangélico, pro macumbeiro, pro espírito, para todos. Pro judeu, para todo mundo. Já morreu por todos. Então todos estão salvos no espírito. Todos são de Cristo. Todos, o Marco falou ainda há pouco isso. Todos são de Cristo. Só está faltando você mudar a sua mentalidade para o cara não te fazer de escravo, de escravinho dele, ficar tomando teu dinheiro, ficar tomando teu tempo, ficar botando regra para você cumprir. Quem é ele? Ele é teu pai, cara? Você é tutelado de um homem? Ele vai botar regra e você vai obedecer? Por quê? Reage, criatura. O cara está te roubando e você não reage? Você vai fazer como o governo que diz que é para você não reagir ao assalto? Eu reajo toda vez. Se o cara for me assaltar, eu vou reagir. Se tiver uma chance de dar um couro nele, eu dou. Eu dou. Eu não vou ficar parado. Eu não aceito a indiferença. Por que você é tão cordeiro? Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo foi Cristo, não é você não. Isso não tira a tua santidade não. Você dá uma bolacha no cara que está te roubando ali. Não tira a tua santidade não, amado. Quem que te disse que tira? Tira não, amado. Você está se defendendo de um agressor. Claro que você tem misericórdia com ele, mas ele não vai ter com você, não. Não vai ter, não. Defenda-se, é direito seu. Tá certo? Agora, depois que você se defendeu, aí você pode exercer a sua misericórdia. Mas primeiro se defenda. Depois você exerce a misericórdia. Percebe? Tem uma diferença. A gente não está dizendo que você tem que não ser manso. Não, você tem que ser. Mas tem hora para mansidão e tem hora para o bufetão. Entendeu? Cristo teve a hora da mansidão, quando ele disse, atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E todo mundo ficou quieto. E ele não estava manso? Estava. Mas ele pegou o chicote e bateu nas pessoas dentro do templo. Por quê? Então tem hora da mansidão e tem hora do pescoção. A hora do pescoção chegou, amado. É hora de você bater no sistema religioso, de você bater na sua religião, de dizer, você é mentiroso, estou indo embora, tchau. Ou não falar nada e simplesmente tirar o time de campo e ir embora. Porque você está sendo contaminado pela mentira do diabo. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. Para não ser contaminado com os seus pecados e nem participar dos seus castigos. Percebe isso? Acorda. Isso é que está sendo dito em Apocalipse, que você já devia ter lido antes de ler qualquer coisa da Escritura, como o Marcos sempre diz também, né? Primeiro livro que você tinha que ler é Apocalipse, não é Gênesis não, que você não vai entender nada se ler o Gênesis. Lê o Apocalipse primeiro, quem sabe se você não entende, não é? É uma maneira diferente de você olhar as coisas.
é a maneira do Espírito, porque Cristo disse, eu vou para o meu Pai, mas deixarei um Consolador. E você escuta o Consolador? Quando que você escuta o Consolador? Fala para mim. Aonde que você ouviu a voz do Consolador? Ou você acha que vai aparecer um espírito na tua frente, uma assombração, e fazer, tá aqui, assustei você? Assustei, pois é, agora eu vou te dar a palavra de Deus. Não é assim, amado. Você acredita em Papai Noel, é? Não, vamos devagar. A palavra de Deus vem através dos seus irmãos. E você pode ser um Cristo e também falar a palavra de Deus. Mas se você não estiver em Cristo, você vai ficar que nem o pessoal da religião. É Jezabel falando em igreja. E mulher não fala na igreja. Mulher é a noiva. Noiva é Jezabel. O Cristo é o homem. A mulher é a igreja. A mulher é o corpo. Então mulher não fica falando discursos intermináveis na igreja. A mulher se cala e ouve a voz do seu marido. Quem é o marido da gente? É Cristo. Então a gente tem que ouvir a voz de Cristo. E aonde a gente ouve a voz de Cristo? Na mesa do Cordeiro, com outros Cristos. Lá você tem uma ceia, mas lá você come pão da vida? Não, você come pedra. Não é? E Cristo disse, não transforme pedra em pão. É isso que é dito ali na tentação do deserto. Então, amado, acorda e enxerga essas coisas. Porque a gente está falando de coisas espirituais. Ninguém está brigando com ninguém, não. Todas as pessoas do sistema religioso, os diáconos, os evangelistas, os pastores, os bispos, são todos amigos nossos. Nós não perdemos amizade com eles, não. Eles podem até não querer ter amizade conosco, mas nós não perdemos amizade com eles, não. Nós os temos em alta conta, em alta estima. Agora, a gente não pode deixar que a mentira do sistema prevaleça em relação a Cristo. Isso jamais. Então a gente vai lutar sim, porque a gente está lutando na mentalidade. E a guerra está declarada. Nós estamos combatendo o bom combate. Esse é combater o bom combate. Então a gente não arreda pé não, irmão. Se eles nunca arredaram durante 2000 anos, agora quem não arreda pé somos nós. E a guerra está aberta. Pode estar certo disso. Alé Jacta Est. A sorte está lançada. E eu garanto que Cristo vai prevalecer. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Amém? Graça e paz. É só até aí. Amém, eu creio. Eram 99. Uma se perdeu, ele foi lá e buscou uma. 99. Mais uma deu 100. 100%. Não é? 100%. Todas as almas são dele. Mas espera aí, 100%? Então o pessoal não vai para o inferno? Quando morrer vai para o inferno, o que o sistema diz, né? Quando morrer vai para o inferno e tal. Então espera aí. Então o inferno já está antecipado? E é verdade, está antecipado. O inferno agora está existindo e está queimando. As portas estão aí no inferno. É só abrir a porta que você vai ver o inferno mesmo, né? Acontecendo, né, em toda a sua realidade, né? Você está cercado por ele, né? Quer dizer, você pode estar no inferno ou você pode estar no céu. Interessante, né, Rodolfo? Ou você pode estar no inferno ou você pode estar no céu. Né? Interessante, né? Por isso que Paulo diz que subimos e nos assentamos nas regiões celestiais. Opa, céu, né? Assentou no céu, né? Ou não está assentado no céu, está no fogo. O fogo está queimando, enquanto o diabo, né, tem autoridade, ele solta fogo, né? Porque o diabo, irmãos, não é um ser que Deus criou. O diabo é o espírito da desobediência que opera em você. Enquanto você for desobediente, o diabo está operando. Mas quando Cristo veio e cumpriu toda a obediência, né? Então aí está o Cristo, né? Então quando você obedece, o Espírito obedece a Cristo, o diabo vai embora. O diabo vai embora. O fogo do diabo acaba. Ele termina, o inferno apaga, né? E o céu chega. Por quê?
Porque o céu é onde está Cristo. Onde Cristo está, o céu está junto. Cristo vai para lá, o céu vai junto. Cristo vem para cá, o céu vai junto. Sai fora de Cristo, ih, rapaz, aí você vai para o inferno mesmo. Aí você está no inferno. Ô, situação terrível, né? Mas Cristo é poderoso, né? Sempre para, não é, irmãos, apagar esse fogo do inferno, né? Ele já venceu o diabo. E você é mais do que vencedor. Olha o que ele diz. Mais do que vencedor. Basta só crer, né? Não precisa nem lutar, né? Basta só crer, né? Porque você vai no deserto e vai vencer. Já vai, a tua vitória está garantida, né? Mas se você não for, você fica no inferno, não tem jeito, né? E fica queimando, né? E você fala, e quando eu morrer? Bem, aí tem o lago de fogo, né? A coisa começa a apertar, não é, irmãos? Que situação, né? Mas ele deixou as 99 e buscou uma. 99 mais 1 dá 100%. Câmbio. Fantástico, irmão Marcos. Tem uma música daquele pessoal da Blitz que dizia assim: estou a 2 passos do paraíso. Né? Tem um negócio assim. Está a 2 passos do paraíso. Eu digo que você está a 1 passo do paraíso. 1 passo. Apenas 1. Né? Pode-se dizer 2, porque na verdade parece que é uma antecipação, né? Aquele que crê e é batizado, né, está no paraíso, né? Então são 2 passos mesmo, entre aspas, né? Mas eu digo que você está a 1, porque eu tenho certeza que você crê em Jesus Cristo. Mas tem que crer nele como Senhor e Salvador. Como é que a gente crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador? A gente tem que dar senhorio a quem é Senhor. Você dá senhorio a quem é Senhor? Não, não dá. Você dá senhorio ao homem que fala dentro da sua igreja, ou à mulher que fala dentro da sua igreja. Você não ouve a voz de Cristo, você ouve a voz de homens. Perceba? Então, é por isso que diz, cuidado com os passos que você der no caminho. Porque se você pisar, se desviar para a direita, quer dizer, der uma pisadinha de leve para a direita, ou der uma pisadinha de leve para a esquerda, você já saiu do caminho. Percebeu? Então, você, para estar no caminho com Cristo, você tem que estar muito seguro da sua nau. O timoneiro tem que ser ele, percebeu? Você não pode mexer no rumo do navio. Esse é o grande diferencial entre ter senhorio de Cristo e ter senhorio próprio. Isso, quando você tem senhorio próprio, você está exercendo o que se chama livre-arbítrio, e esse é o pecado do homem. Olha só, que coisa tremenda, né? Você, quando exerce o seu arbítrio, e você não deixa Deus ser Deus da sua vida. Então, você está sendo o Deus desse século. E quem é o Deus desse século? É o diabo. Que dureza, hein, meu irmão? Dureza, atingir você penosamente. Mas eu sinto muito, isso também aconteceu comigo. Não é só com você não se sinta sozinho, não. Eu também levei essa burdoada. E doeu a beça. Porque eu cheguei à conclusão que eu tinha o diabo dentro de mim. Tira Cristo de mim, amado. É o que o Marcos fala. Marcos fala sempre isso. Tira Cristo de mim, você vai ver o diabo. É verdade. Se tirar Cristo de dentro de nós, se tirar o lado bom, perfeito e agradável de Deus para nós, você só vai ver o diabo dentro de nós. Porque é tudo que o homem é. O homem é mau. O homem não é bom. Bom é Cristo em nós. Percebe? Então, se você der um passo para o lado da direita ou da esquerda, você saiu do caminho, ou seja, você perdeu a governança de Cristo. Cristo deixou de ser o Senhor e ser o Salvador da sua vida. O Senhor e o Salvador da sua vida passou a ser você, ou o homem ou a mulher que dizem para você segui-los. Percebeu? Esse é o diabo. O homem que fala isso para você, levanta a mão aqui e aceita Jesus como seu Senhor. Ali está o diabo declarando a palavra. Amado, eu sei que é forte.
Mas é assim que eu já me senti também. Eu também já fiz isso. Muitas vezes. Você não sabe como eu me arrependi. O quanto eu chorei por causa disso. Porque eu vi o quanto eu estava errado. Por isso eu falo hoje para todas as pessoas. Inclusive para esses que eu converti, entre aspas, né? Porque eu não sou Deus para convertê-los. Deus já os converteu, quando deu a sua vida por eles. São todos deles 100%, como o Marcos falou. 99 ovelhas estavam pastando calmas, plácidas, tranquilas, nos pastos verdejantes de Cristo. E aí ele foi lá buscar a ovelhinha, que é você, que estava lá com a patinha quebrada, para trazer para o meio dele. Para ele cuidar pessoalmente de você, até a tua patinha sarar, e ele botar você para pastar junto com as outras. Porque ele tem 100% das ovelhas como rebanhos do seu aprisco. E onde é que é o aprisco dele? Livre nas pradarias. Livre, amado. Nós em Cristo somos livres. Nós não estamos dentro de aquários. Nós não pertencemos a Paulo, nem a Apolo, nem ao Macedo, nem ao Malafaia. Não, nós não pertencemos a homens. Nós pertencemos a Cristo. Perceba. Esse é o grande diferencial. Então eu vou voltar no ponto que eu estava tocando. Cuidado quando você pisar no caminho, porque quando você pisar à direita ou à esquerda, você tira senhorio de Cristo, ou seja, você começa a querer decidir novamente sobre a sua vida. Você não decide nada, quem decide é Cristo. Eu já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo não viver na sua vida e Ele não for o Senhor e o Salvador do seu caminho, você está no pecado, você está no erro. Qual é o seu pecado? A iniquidade, porque você não está crendo. Isso é iniquidade, amado. Você não é um pecador, mas você é iníquo. Por quê? Porque você está cometendo iniquidade, você não está crendo naquele que você tem que crer. Para que no outro? Você está crendo num Deus que foi derrotado. Foi derrotado no deserto e na cruz do Calvário. Você está crendo na mentira do diabo. E o diabo já foi derrotado. Ele já perdeu. Só que ele não entrega os pontos. Há 2000 anos aí, montou um sistema poderoso e está aí. É no judaísmo, é no catolicismo, é no evangelismo, é no espiritismo, é em todos eles. E no judaísmo, e tome poca. E eles estão em todo lado. É no ortodoxismo, em toda a área. Estão dominando sobre os homens. Então o que você tem que fazer? Começar a questionar as coisas, deixar de querer raciocinar e começar a entender que Cristo é o dono de tudo. Se você crer verdadeiramente nisso, como a grande maioria da população mundial crê, percebe? Não, qual o sentido? Outro dia eu estava vendo uma coisa, Marcos, que eu fiquei assim, você acredita? Aquele que acredita em Deus, dá um glória aí. Olha só, ainda fazem esse tipo de pergunta, Marcos. Gente, ainda pergunto se você acredita em Deus. Pelo amor de Deus. A quantidade das pessoas que não acreditam em Deus é ínfima. E ainda tem gente tola ao ponto de fazer esse tipo de pergunta. Gente, parece que abate a minha inteligência, irmão Marcos. Abate a minha inteligência. Eu me sinto feliz ferido, sabe? Eu fico feliz ferido. Feliz porque eu falo, meu Pai, que maravilha que você me deu o entendimento de Cristo. E ferido, porque eu estou vendo a pessoa se perder por um caminho tão tosco, tão tolo, tão pequeno. Quando a pessoa é grande, eu sei que ela é. Porque a palavra diz que vós sois Deus. Olha só. Se nós somos Deus, como é que pode ter um pensamento tão pequeno? Eu não consigo conceber isso. São pessoas inteligentes, irmão Marcos. São pessoas inteligentíssimas. Tanto que estão aí, e a maioria delas que fala isso, que eu escuto na internet, no Facebook, no Zap, são pessoas inteligentes, são pessoas cultas. São pessoas que têm um preparo assim danado. São funcionários públicos de alto escalão até, alguns até são assim.
e fazendo esse tipo de pergunta. Se você acredita em Deus, dá um amém aí. Gente, isso carece de sabedoria. Entenda, irmão Marcos, a ignorância está imperando nesse mundo, porque essas pessoas, esses principados, essas potestades, esses poderes estão embotando até a inteligência das pessoas, estão embotando tudo, porque eles confundem a mente das pessoas por causa dessa manipulação de massa que eles fazem. Através da programação neurolinguística, através do convencimento de favores, entendeu? Eles ficam barganhando com Deus o tempo todo. Acabou isso, não tem mais bênção material. Deus dá diretamente a você. Se o cara diz que ele obteve a bênção material para você, ele é mentiroso. Quem te dá é Deus, não é ele não. Você faz pelo teu esforço e Deus abençoa você, porque Ele já te abençoou lá na cruz do Calvário, com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Para de dizer Deus te abençoe. Quando você diz isso, você está dizendo para Deus que Ele não abençoou coisa nenhuma e que você é o abençoador daquele. E você ainda dá uma de bonitinho, né? Ainda disfarça, né? Você não diz que é você diz que é Deus, né? Mas você é mentiroso, hein? Porque está na cara. Para mim é evidente que você está se passando por Deus ali. Gente, está na cara. Só cego não vê, mas eu não sou cego não. Eu enxergo muito bem. Você está dizendo Deus te abençoe, mas no fundo você está dizendo assim, eu te abençoo. É isso que você está dizendo. Porque você é o Deus desse século. Porque você está se fazendo passar pelo Deus desse século. E quem é o Deus desse século, amado? Acorda. Deus desse século é o diabo. É Satanás. Percebe? Criação do homem pecador. Esse é o diabo. O diabo é a criação do homem. O homem se tornou o diabo quando se afastou, quando tirou o arbítrio, né, de Deus sobre a vida e passou a arbitrar ele mesmo sobre a sua vida. Esse é o pecado do homem, querer ser Deus. O homem quis ser Deus. A única coisa que ele não podia querer, ele como criatura jamais podia querer ser criador. Mas até isso Deus foi tão, a vontade de Deus foi tão permissiva que ele deixou o homem coabitar com a mulher e gerar um filho. Olha a criação aí. Para você ver como você assumiu a tua posição de Deus desse século. Olha o diabo fazendo filho. Eu hoje vi um filme, agora à tarde, chamado Frankenstein. Que coisa terrível. Né? A sabedoria desse mundo, como é que é tosca, como é que é carnal, né? Eram as gárgulas que seriam os anjos de Deus, né? Da ordem de Miguel. Olha só que coisa terrível. Carece de sabedoria isso, né? Mesmo estando na escritura, tem que ter um diferencial para enxergar essas coisas. E os demônios, olha só, demônio é criação da mente do homem. Demônio não é um ser, não existe só existe um espírito, amado. Um espírito. E esse espírito é de Deus. E ele dá a toda a sua criação. À avezinha, ao passarinho, à florzinha, à bactéria, ao homem, ao macaco, entendeu? A todos. Todos têm o Espírito, que é o centelha divina. Todo aquele que respira louva o Senhor. Não está escrito isso na Escritura? Então, Deus não mente, aquilo ali é verdade. Então só há um espírito. E se só há um espírito, como é que tem uma cambada de espírito chamada demônios? Não existem. São criações do homem. O homem, através da sua imaginação, cria essas fantasias mentais e elas se tornam realidade de verdade para o homem. E aquilo é uma realidade para a pessoa que vê. Então ela é um espírito. Para ele, ela é um espírito. Aquela alma ali, aparentemente, se tornou um espírito. E ele tem forma, e você vê, e você se assusta, e você tem medo, mas ele é um demônio criado pela sua mente prodigiosa. Percebe? Isso é fantástica a criação do homem. Então é preciso tomar cuidado com essas coisas. Porque o Deus desse século gerou isso tudo através da sua mente pecadora. A mente pecadora do homem, ela é prodigiosa em criações. Ela consegue criar
um ser. Através do sexo, um homem consegue ter um filho, né? Um homem normal. Agora, consegue criar uma criatura hipotética, só na mentalidade dele. Só que existe uma mente coletiva que opera. Quando eu digo que eu vi o demônio tal, você diz que viu o demônio tal também, a gente já faz uma associação. Quando 3 vem, já criou uma associação maior. Daqui a pouco você cria aí um Zé Pilintra que todo mundo diz que vê ele. Então você já fez ali uma mente coletiva. Percebe que demônio é isso, cara? Isso é demônio. Olha, mas cuidado, o Juqueri e o Pinel tá cheio desses caras lá dentro, viu? Desses que veem uma série de coisas, que criam uma mente fertilíssima e estão lá tomando remédio, bolinha, para não ficar muito doidão. Tem uma força danada, porque isso daí é coisa que Deus nos deu. Cuidado com essas coisas. Não seja tolinho, não seja enganado. Amém? Só tem. É isso mesmo, Rodolfo. O Simão estava falando aí, em tantas coisas no espírito, né? Mas veio uma que me chamou a atenção aqui, vou falar para os irmãos aí meditar, né? Aquele gadareno, né? O Senhor Jesus foi lá, o gadareno endemoniado, cheio de demônio, né? Tinha uma legião, não sei quantos demônios. Interessante, né? Para entender, para as pessoas entenderem o que é isso, né? E ele foi lá, salvou o homem, muito bem. Aí os demônios que estavam lá falaram, bom, deixa a gente entrar nos porcos, né? E aí tinha uma vara de porcos, né? E aqueles demônios entraram nos porcos, os porcos ficaram tudo loucos, se jogaram no mar, né? E morreram no mar. Olha que interessante, irmão Rodolfo. Não é isso que Deus faz? Ele chama o homem, vem, salva ele, tira todos os demônios dele, né? E esses demônios foi nos porcos. Quem são os porcos? São as pessoas, né, que se julgam pecadoras, né? Então, por quê? Porque Deus chegou e falou, o Senhor falou para Pedro, Pedro, não é mata e come. Mas eu falei, é um porco. Eu falei, mas não é porco. Você não está enxergando com os olhos do Espírito. Mata e come. Foi uma briga feia, né? Mas observa que o gadareno, né? Os espíritos saem dele, né? Tudo aquilo, e entra nos porcos. Quem seriam os porcos? São os tais pecadores. Aquele é porco, né? É um pecador, né? Uma figura do pecador, homem no pecado, né? Então observa que esses espíritos entram nos que acreditam no pecado, né? Que são os porcos em si, né? Ainda não tem consciência, né? E aquela coisa deixa ele doido. Ele doido entra no mar. Quem é o mar? O mar é a palavra do mundo, né? O mar é as águas, né, do mundo, né? As águas do dilúvio, né, que cobriram o mundo, né? A palavra do homem, né? É o mar revolto. E o porco vai e se afoga no mar, né? Fica afogado lá, né? Morre no mar. Esse é o sentido. Quanta gente que está morta no mar, né? E é obrigado Cristo ir lá, né? Tirar de dentro das águas, né? Fazer, né? Como tirou a terra do meio das águas, né? Assim ele vai tirar lá o homem, né? Porco perdido que morreu, né? Vai lá, né? Mas Cristo não foi lá tirar os porcos do mar, né? Porque os donos lá dos porcos, que dizia ser dono dos porcos, né? Queria matar ele de qualquer jeito, né? Que fala, não, peraí, agora perdi todos os meus porcos, como é que agora morreu tudo? Interessante, né? Dá pra gente perceber alguma coisa do espírito aí, né, irmãos? Câmbio. Perfeito entendimento, irmão Marco, que maravilha! Perfeita sintonia. Eu já tinha uma ocasião, quando eu analisei essa situação, essa passagem do Gadareno, eu tinha visto essa mesma situação com o irmão. Interessante que eu ainda não tinha falado disso. E o irmão falou e quando você falou, veio imediatamente o entendimento sobre mim, né? Que coisa linda isso, né? Esse sincronismo do espírito, né? Passando de um para o outro, né? Que maravilha isso. Realmente é assim que eu vejo também, exatamente assim que eu vejo, né? Sem nenhuma ofensa aos irmãos, de forma nenhuma, né? Mas a Escritura retrata todo homem que não crê como porco, né? Exatamente isso que o irmão Marcos falou. Então eles são infestados daqueles demônios ali, daqueles seres que causam medo, embaraço, pavor, né?
Porque a pessoa fica apavorada com essa história de demônio, né? Demônio é um negócio que assusta todo mundo, né? Então, quando você olha para aquilo ali, você fala, então demônio. Mas aí volta para a situação natural. Aí os donos dos demônios, quem é o dono do demônio? Daqueles caras dos porcos que morreram ali. A gente está falando do sistema religioso. Percebe? Os porcos morrem porque aí o cara fala, pô, você está matando meus porcos? Você está tirando eles daqui? Não. Nós não estamos matando os porcos. Os porcos já estão mortos na sua própria incredulidade, cujo causador foi você, dono do porco. Percebe? Você se faz de dono do porco, mas na verdade o porco não é seu, porque Cristo morreu pelo porco, como morreu por todas as pessoas. Você só é um mentiroso que diz que o porco é seu. Apenas isso. Aí vem o dono do verdadeiro dono do porco e te dá um sacode. Só que Cristo ali, naquela passagem, não estava já ainda se colocando como dono do porco, percebe? Dono do porco era o Pai que está no céu. Ele ali ainda estava dando glória a quem tem glória, honra a quem tem honra. Até o último minuto, Cristo deu honra ao Pai. Jamais deu glória para si. É como nós aqui. A gente pode ter a palavra maravilhosa vinda, o entendimento lindo, mas tudo vem de Cristo, não vem de nós mesmos. Nós mesmos não temos nada. Sem Cristo não somos nada. Com Cristo somos tudo. Com Cristo embaixo. Sem Cristo embaixo. Com Cristo em cima. Tá certo? Sem Cristo na terra. Com Cristo no céu. Percebe? Esse é o diferencial. E agora não existe mais intervalo que nos atrapalhe de subir da terra para o céu. Não existe mais nenhum tipo de impedimento. Não existe nenhum inferno atrapalhando, nem nenhum lago de fogo nos impedindo. Percebe? Nós temos o caminho aberto, o caminho está livre, o véu foi rasgado. O que é o véu? É esse inferno que é colocado pela religião, mostrando para você que você é pecador e carente da glória de Deus e que você tem que fazer sacrifício. O sacrifício foi feito. Você não é mais carente da glória de Deus, porque Deus olha você como Cristo, não vê transgressão em você. Por que você acredita na mentira do diabo? Você está me chamando o meu líder ali de diabo? Não, eu não estou chamando não, ele é. Eu não estou chamando não, ele é. Ele se mostra como? Porque ele está dizendo que você é pecador. Se ele está dizendo que você é pecador, ele é anticristo. Que Cristo deu a vida por você. Se ele está desdizendo o que Cristo fez, ele é anticristo. Sou eu que estou chamando ele? Não, ele é que está se chamando. Tu o disseste, não eu. Tu o disseste. Quando tu dizes que o outro é pecador e carente da glória de Deus, tu o disseste, não eu. Eu só estou confirmando o que você disse. E você diz mesmo. E diz todo dia. Diz todo dia para a pessoa. Engana ele todo dia. Ou você é um crédulo, acredita verdadeiramente nessa mentira do diabo, porque alguém plantou isso em você, ou então você é um fariseu hipócrita, que está falando do que sabe e levando a todos ao engano. Então você é o próprio diabo. Percebe? É forte, irmão, mas é a realidade, a gente tem que falar. Não está batendo, não. A pancada é a própria palavra que diz. É a palavra que esbordua o homem. Ela é que nos dá a noção do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso, irmão Marco? É isso que a palavra faz. Por isso é que nós não conseguimos ficar em estado de pecado, porque Cristo confronta cada atitude nossa o tempo todo, porque nós damos senhorio a Cristo. Ele governa a nossa vida, Ele governa as nossas ações, Ele governa as nossas atitudes. Erramos? Com certeza. Volta e meia a gente dá uma derrapada na curva. Mas nós nos corrigimos rapidamente. E quem nos ensina é o Senhor dentro de nós. Percebe? Não pecamos. Erramos alguma coisa? Sim, mas são erros humanos. E toda a trajetória Cristo corrige. Porque Ele diz, eu sou o Senhor que vos corrige. Percebe? Ele nos corrige. Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo em todos, percebe? Tudo em todos.
Precisa ter uma coisa melhor do que essa? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não ensinava aos seus discípulos? Ensinava. E ele não ensina a você? Com certeza. Então não tem diferença entre aqueles discípulos e estes discípulos. E ele está querendo botar você também como um discípulo dele. Amém? Só até aí. Irmãos, a coisa é terrível, né? A coisa é terrível. Olha que vem no espírito, irmão Rodolfo. As pessoas falam, vamos salvar, né? Vamos pregar o evangelho, salvar as pessoas, né? Não é? Mas na prática, o que está acontecendo? Eles estão querendo salvar o diabo. Olha só, eles querem salvar a pessoa, porque Cristo salvou o homem, né? Que já salvou o homem do seu pecado. Daí é o que o irmão acabou de falar. Para o homem ter a consciência do pecado, né? E também ter a consciência de que é o diabo, né? As duas coisas, porque quando o homem se conscientiza de que o pecado dele está perdoado e que o pecado é uma obra que o diabo fez e que Cristo desfez a obra do diabo, né? Então ele sabe que a questão está resolvida, né? Agora, se ele quer salvar as pessoas, vamos trabalhar, irmão Rodolfo, vamos investir dinheiro, capital, para a gente salvar as almas, né? Vamos salvar as almas, salvar as pessoas, né? Que história é essa? Se Cristo já morreu e já salvou, então, na verdade, o homem está querendo salvar o diabo. Por quê? Porque quando a gente quer salvar a pessoa da sua própria vontade, isso é, atender a vontade dela, né? E alcançar isso, que alcançar aquilo, nós estamos querendo salvar o diabo. Que coisa terrível, né? E não se imagina isso, a pessoa está querendo salvar o diabo, não é salvar as almas, né? Porque Cristo morreu e já salvou, né? Ele veio para salvar o mundo. Ele não salvou o mundo? Salvou. Quando ele diz, eu não rogo pelo mundo, é quando o mundo, irmão, as pessoas resistem, né, à salvação de Deus, é só isso. Ele diz, as pessoas que resistem, né, e eu não vou rogar por elas, ela está pedindo carro, navio, eu vou continuar, vou dar carro, vou dar navio para ela, vou ficar atendendo tudo que ela pede, né, tudo que ela pede eu vou atender. É isso que ele está dizendo, né? Quando a pessoa está na sua ignorância, está resistindo, né, a Deus, ele não vai ficar atendendo os pedidos das pessoas, né? Que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Então, quando a gente, irmãos, atende o coração das pessoas e quer fazer a vontade das pessoas, você está querendo salvar o diabo, entendeu? E tem um monte de gente fazendo campanha, dinheiro, tudo para salvar o diabo, né? E eu vou te falar, irmãos, e em certa parte tem conseguido salvar, né? Porque enquanto o diabo está salvo, né, Cristo ainda não se manifestou na sua plenitude, né? Mas a hora que o diabo, né, ficar condenado porque está condenado, né, irmãos? Veja que o homem não crê, então ele ainda continua existindo. Enquanto o homem não crê, né, o diabo continua existindo. Quem é o diabo? É o espírito da desobediência. Quando você obedece, o espírito da desobediência desaparece. Ou obedece ou desobedece, não tem meio termo, né? Então, quando você obedece, a desobediência desaparece. Quando você desobedece, a obediência não existe, né? Mas nós que obedecemos, né, não temos como mais, sabe, falar agora vou desobedecer, agora vou obedecer, vou desobedecer, não é? É como o Rodolfo diz, a sua nau, ela pega a trajetória, ela tem rumo, o rumo é o norte, né? Ela está no rumo do norte, mas pode acontecer dar uma desviadinha para cá, para lá, mas daqui a pouco corrige, né? E vai, por isso que existe a bússola, né? O ponteiro está lá apontando. Quem é a bússola? É o espírito, é o ponteiro. O norte está para cá. Aí você vira para lá, é para cá. Né? Então o ponteiro está bem na frente do teu nariz, né? Desculpa de dizer assim direto, né? E você às vezes, não, eu vou para lá, eu vou para cá. Não, eu vou para lá, não, lá tem surpresa, lá vai ser melhor, né? E não percebe, né, que vai navegar em águas, né, agitadas, né, em tempestades terríveis. Depois fica, Senhor, você tem misericórdia de mim. Ai, Senhor, tá vendo o que aconteceu? Eu pedi isso, olha o que aconteceu e tal e tal. É coisa séria. Câmbio.
É verdade, irmão Marcos. Deus dá a direção para o homem, né? Ele diz, olha, creia em mim e siga-me, né? Aquele que pegar a sua cruz e seguir após mim é digno de mim. Então a pessoa pega e segue. Agora a pessoa prefere não pegar a sua cruz. Então o que é a sua cruz, gente? A gente tem que começar também a largar peso que não é nosso, né? A sua cruz é a sua cruz, não é a cruz do seu pai, não é a cruz da sua mãe, não é a cruz do seu filho, não é a cruz do seu amigo, não é a cruz desse mundo. Cristo é que pegou a cruz de todos, botou em cima dele e morreu por todos, percebe? Tem muita gente fazendo isso. E aí as pessoas não sabem por que adoecem, não sabem por que ficou hipertenso, não sabem por que ficou diabético, não sabem por que ficou com câncer, não sabem por que ficou com doenças, não sabem por que ficou com isso, por que ficou com aquilo. Porque o peso é muito grande, querido. E a gente só pode carregar a nossa cruz. A cruz de cada um é para ser pega por cada um. Não adianta você querer aliviar a cruz do papai, nem a cruz do filhinho. Não adianta querer aliviar a cruz do amigo. Entende? É assim que funciona. Você tem que pegar a sua cruz e seguir após mim. E ser digno de mim. Não para pegar a cruz de todo mundo, botar nas costas e achar que pode. Esse foi Cristo. Ele podia, você não pode, amado. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem muitas pessoas que sabem que eu estou falando com ela. Muitas, eu não estou falando de um nem de dois, não. Eu estou falando de muitos. Eu não sei até, tem gente até que eu estou falando e que eu nem conheço, mas que sabe perfeitamente que a palavra é para si. Perceba, isso também já serviu para mim um dia. E eu tive que largar a cruz dos outros, a cruz dos meus pais e a cruz dos meus filhos. Perceba, eu tive que largar a cruz de cada um deles e seguir após Cristo, porque a minha cruz, ela me basta, eu não preciso da cruz dos outros. Percebe? Quando você começa a carregar a cruz dos outros, você começa a ficar doente. Ou quando você não compreende verdadeiramente que aquilo que você está carregando é a sua cruz. E aí você começa a se sentir a última das criaturas e a pedir misericórdia para uma coisa que é sua cruz, que é o seu espinho na carne. Perceba o que Paulo dizia. Deus botou um espinho na minha carne. Era a cruz de Paulo. Ele vai ter que carregar, querido. Sinto muito, Paulo. Sinto muito, José. Sinto muito, João. Mas a sua cruz é sua. Pega e vai. Percebe? É pesado, é duro, mas é sua. Só sua. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sei que você que está ouvindo está entendendo que é para você. Eu tenho certeza disso, porque já serviu para mim e me corrigiu. Na hora que você tem que chegar e dizer, não papai, agora eu sou gestor da minha vida e eu vou seguir o caminho de Cristo. Não, filhinho, eu não vou fazer as suas vontades, não. Cresce, filhinho, crescer dói, seja fisicamente, seja espiritualmente e seja na alma. Crescer dói, mas tem que crescer. Eu não posso crescer por você, eu não posso te sustentar a vida inteira. Vai trabalhar, vagabundo, vai fazer isso, aquilo, vai lutar pela sua vida, vai lutar pelos seus valores. Se vira, seja homem. Todos são. Ninguém é criança o tempo todo. A pessoa já chegou na sua maturidade. Seja homem, seja mulher. Vai seguir a sua vida. Assuma as suas responsabilidades, os seus compromissos. Seja o gestor emprestado das coisas que Deus lhe dá. Mas deixa Deus ser Deus da sua vida. Não queira mandar na sua vida. E não fica botando a culpa em Deus, não. Que Deus não tem culpa da sua falta de propósitos. Siga o propósito que vem ao seu coração.
Você vai ter a direção de Deus sempre. Ele diz, eu estou convosco todos os dias, mas ouça o que ele diz. Não ouça o seu espírito, não ouça a sua alma falando, porque a alma fala o tempo todo. É preciso calar a voz da alma para ouvir a voz do espírito. Ah, mas eu não sei fazer isso, irmão. Então como é que faz? É uma experiência individual, irmão. Cale-se e ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso que eu posso dizer até aqui. Amém? Graça e paz. Amém, irmãos. Graça e paz.